Uma noite de celebração, emoção, lembranças e homenagens marcou o encontro entre amigos e ex-jogadores de futsal no Salão Nobre da Universidade de Araraquara, a Uniara. Foi realizada a mesa redonda WL Decolores Futsal Clube Araraquara, que trouxe a lembrança de uma das equipes mais fortes do esporte amador no interior. Na ocasião, estiveram presentes, além dos ex-atletas, a comissão técnica, dirigentes e torcedores, e também simpatizantes. O evento foi realizado pelo podcast Uniara. A ideia ela já vem do podcast, a gente fez um podcast com o pessoal lá atrás, né, com o Fran, falecido agora recentemente, com o Mário Bergo, falando sobre essa história, falando sobre a WL e tal, e achei necessário a gente resgatar um pouco mais isso, tá? E achei que seria pertinente a gente montar uma mesa redonda para a gente discutir essas ideias, porque na verdade esse time da WL ficou perdido no tempo e no espaço em Araraquara, né? Por quê? Porque mas era um time importante na cidade, porque era um time feito de forma artesanal, não existia profissionalismo, os caras eram bons, disputavam bons campeonatos estaduais de futebol de salão, e o time levava consigo a cidade junto. Então, na medida em que o time ia jogar, os ginásios sempre estavam lotados, sempre tinha bastante gente. Então, conseguia chamar a comunidade araraquarense em torno da ideia do futebol de salão. Então, um time que teve muita colaboração, sem contar, né, o legado cultural que teve depois, como o samba, né, que dali é um embriãozinho, né, de uma banda, a Alma Brasileira, enfim, que alguns integrantes do time também passaram a integrar a banda. Então, eu acho que era uma história muito rica e que precisava ser contada novamente, para a gente emergir, né, essa história, que acho que para a cidade foi muito gratificante essa história que eles construíram. E a gente, então, na medida em que a gente organiza um evento como esse, a gente tenta resgatar um pouco essa história, que é papel da universidade como um todo, né? Nós constituímos uma grande família, além de um time de futebol de salão, mais que um time de futebol de salão, era uma família, em que não só os jogadores que eram amigos, as famílias se envolviam. Você via constantemente mãe, pai, namorada, esposa, filhos, tudo de agasalho laranjado nas arquibancadas. Acabávamos o jogo, nós íamos comemorar, ganhando, perdendo. Desculpa a emoção, tá fácil. E foi uma história maravilhosa na nossa vida. Quer dizer, nós éramos times amadores, enfrentávamos times profissionais de mano a mano, porque por acaso tinha um grupo de amigos que sabia jogar futebol de salão, tanto na categoria como principal, como outra juvenil. E era uma coisa marcante na nossa vida. Foi um exercício de socialização, de relacionamento, de amizade, de família. Uma coisa assim indescritível, que me faz ficar emocionado, inclusive só em falar. A mesa redonda WL Decolores Futsal Clube Araraquara é a segunda atividade neste formato, organizada pelo podcast Uniara. A primeira foi sobre a lendária ferroviária de 1983. Todo mundo era muito unido, né? É muito unido o nosso time. Foi de 82 a 87. Fiquei junto com o grupo. E só alegria, muita saudade a gente tem, né? A gente se reúne todo ano. E é isso aí, muita saudade. E um evento desse ajuda a manter, né, isso tudo aí para a eternidade. Sem dúvida, né? É o que a gente espera. Como é que se diz? Uma festa dessa aqui que vamos fazer aqui é muito. A gente fica até bobo, né? Lembrar muito bacana. Estão de parabéns. Além de treinador, né, eu também fui jogador, eu cheguei a acumular, até vamos falar, a função. E assim, de um tempo glorioso para a gente, eu assumi o juvenil como técnico, depois até tive que o Pedro Marcomini, que foi nosso técnico, mudou de cidade, transferência, acabamos assumindo e conseguimos uma coisa extraordinária, assim, um tempo bom de vitória. Era um time 100% amador e a gente jogava contra 100% de profissional. Jogamos com
contra Corinthians, na época Gercan, todas essas coisas. E, quer dizer, é uma satisfação enorme nossa e deixo aqui também um enorme agradecimento desse trabalho de vocês, da Uniara, uma coisa fantástica que de repente a gente aparece de novo aí graças a esse trabalho de vocês e assim a gente está muito agradecido e parabenizando pelo grande trabalho que vocês estão promovendo. A gente acompanhou muito toda a história da WL, né? Meu pai era um grande historiador aqui em Araraquara, acompanhava também, e eu acompanhava meu pai. E muitos dos jogadores que aí estão são meus colegas, inclusive de estudo, de 1ª a 8ª série, do ensino fundamental, entendeu? Então eu tenho uma idade que regula com alguns jogadores aí da WL também, que são meus amigos, não só de futebol, mas da escola e da vida mesmo, né? E a gente lembra grandes passagens, quando a WL passava as etapas dos campeonatos e chegava na semifinal, enfrentava os grandes times, que tinha jogadores de seleção, que era o Gercan, que era um time muito forte, que era patrocinado por um cartório em São Paulo, que o Gercan significava, né? Grêmio Esportivo Recreativo Cartório Alberto Neto, que era o Gercan, era o time. Então ficou até uma sigla bonita na época, né? E ele tinha um goleiro lá que era fora de série, o goleiro do Gercan. Ele tinha uma mão grande, ele catava a bola assim com a mão, ele ameaçava jogar para cá e soltava para lá assim, ó, enganava os atletas. E todo mundo já sabia que ele ia fazer isso, né? Tentava se posicionar na quadra, o pessoal da WL, para evitar uma jogada assim que ele fazia, que enganava os atletas, e o Gercan era um time que chegava sempre na frente também. A WL venceu muitas vezes aqui. Eu lembro que teve jogos assim, que foi um gol aqui, um gol ali, aquele jogo, né, muito disputado, e deixou a WL famosa, né, no cenário estadual paulista.